Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma live positiva. Hoje vamos falar de um assunto que está a todo vapor, que está chegando para vários brasileiros. Sim, é o imposto de renda. O leão está mais perto do que nunca. E nós vamos chamar uma convidada muito especial, indicada por uma colega também de finanças, e é a educadora financeira Ingrid Leão. Então vamos convidar ela para entrar aqui conosco para tirar dúvidas. Vamos lá. Então já prepara o papel e a caneta para anotar as dicas. Olá! Oi, Ingrid, tudo bem? Vou colocar um filtro aqui nesse negócio. Perfeito, estou te ouvindo. Peraí. Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume aqui. Tudo bom? Tudo bem, Ingrid? Tudo ótimo com você. Tá falhando um pouco. Melhorou? Deixa eu ver. Tá melhor agora? Acho que sim, melhorou. Agora eu tô te ouvindo. Boa noite, tudo bom com você? Tudo bem, Ingrid, muito prazer. É tudo meu. Tá aqui para falar um pouco do imposto de renda, que o pessoal não muito, né, mas é necessário. Sim, todo ano a gente tem essa surpresa, né? Logo no início do ano. Uhum. Mas tem que E, fazer, né? Tem que correr. Ingrid, para a gente já ir começando, né? Quem for chegando vai compartilhando com outras pessoas, convidando mais gente. Eu queria que você se apresentasse. Quem é a Ingrid Leão? Ingrid Leão é o para remeter ao leão, né? Meu nome é Ingrid Naera, mas quem sou eu? Eu sou educadora financeira, eu trabalho com educação financeira, igual a Pri. Eu me envolvi com a questão do imposto de renda atrelado à educação financeira porque eu comecei a lidar com finanças desde muito nova, né? Com 11 anos de idade eu assumi a responsabilidade financeira de casa e peguei gosto pelas finanças e comecei a estudar. E depois, durante a pandemia, eu vi que eu teria a oportunidade de trabalhar com finanças e ajudar outras pessoas. Foi aí que eu ingressei nas finanças e atrelei a questão do imposto. Eu já fazia imposto, né, faz muito tempo, e casou as duas coisas, imposto, investimentos, porque hoje tem muitas pessoas que entram na Bolsa de Valores e hoje e a questão do imposto faz muitas pessoas caírem na malha fina por conta desse tipo de investimento. Aí eu fui me aperfeiçoar, estudei sobre o assunto, e aí casou investimentos, que é uma coisa que eu sempre gostei, e o imposto de renda. Que legal. E você, então, conseguiu unir essa questão das finanças e voltada mesmo para o imposto de renda? Eu trabalho. Travou. Ela já tá voltando, gente. A Ingrid. Faz parte, somos reféns ainda um pouco da tecnologia. Pronto. Desculpa, eu quis atualizar bem na hora, entrou a mensagem bem na hora. Ah, não, tudo bem, acontece. Sim, você estava falando então dessa relação do imposto de renda com as finanças, né? E Sim. os investimentos. Porque não é Uhum. fácil a gente se apaixonar muito por números, não, né? E você conseguiu se encantar por essa área. Nunca fui voltada para números, né? Mas eu sempre gostei de imposto de renda. Então, uma coisa leva a outra. Se a gente quer aprender algo que está correlacionado a número, aprender. Aí é uma coisa que eu gosto, é um pouquinho chato, burocrático, mas eu gosto de finanças, de investimento e de imposto de renda. Legal. Ingrid, eu separei. Oh, desculpa. Ingrid mesmo. Eu separei algumas perguntas
né, pra gente ir Uhum. conversando, e aí conforme forem chegando outras pessoas para acompanhar a live, aí a gente vai pegando também as Uhum. perguntas, né, as dúvidas de quem estiver nos assistindo. A primeira Uhum. é: o que que é de fato o imposto de renda? Muito mais é que você informar todo o seu progresso de um ano de um ano. Você vai informar para a Receita aquilo que você fez durante o ano. Você vai prestar contas ao leão. Assim, as pessoas não entendem que tudo que a gente faz atrelado ao nosso CPF, a Receita está sabendo, não há nada que ela não saiba. Então, você tem que informar, né? Se você trabalha numa empresa, se você faz investimento, todos esses rendimentos, e todo o salário que você recebe, a empresa tem que reportar para a declaração, para a Receita Federal. Então, ela vai fazer o cruzamento de dados. Se você recebe um salário, você tem que falar que recebeu esse salário, porque a empresa informou para a Receita, então ela faz o cruzamento. Então, você não necessariamente as pessoas confundem entregar a declaração com pagar imposto. Não é porque você entrega a declaração que você vai pagar imposto. Você vai informar para a Receita todos os rendimentos que você recebeu ou os bens que você tem. Então, a questão do declaração de imposto de renda nada mais é do que informar para a Receita aquilo que ela já sabe. Ela só quer que você fale só. Uhum. E a partir de quanto que a pessoa recebe, né? Qual que é o. é, ah, eu recebo tanto no mês, será que eu tenho que declarar ou não? Essa é uma dúvida muito comum, né? As pessoas ficam na dúvida se precisa ou não declarar. A partir de quanto, né, de provimento, de salário que as pessoas recebem, que elas são obrigadas a declarar? Tem vários pré-requisitos que levam uma pessoa a entregar a declaração, não é necessariamente só salário, né? Então, eu vou falar alguns requisitos, né? Tem o rendimento tributável. O que é rendimento tributável? Pensão alimentícia, salário, prolabore, quando a pessoa recebe aluguel. Esses rendimentos, se for acima de 28.559, a pessoa tem que entregar a declaração. Então, ou seja, se durante um ano ela recebeu mais de 28 mil, consequentemente ela está obrigada a declarar. Mas não é só isso que leva a pessoa a declarar. Então, tem outra questão também, rendimentos isentos ou não tributáveis, né? Acima de Uhum, 40 mil. Como exemplo de rendimento não tributável? Alguns investimentos que as pessoas fazem hoje em dia de renda fixa não têm tributação. E tem os rendimentos que são tributados. Só que você não paga essa tributação quando entrega a declaração. Essa tributação ela já é retida pela própria corretora onde você investe. Que é a que está na uhum, moda agora, né? Tesouro Direto, CDB. Se for acima de 40 mil de rendimento desses investimentos, já te obriga a sim. declarar. Se você tem bens, se você tem uma totalidade de bens e a soma de totalidade desses bens é acima de 300 mil, caso carro, casa, moto, dinheiro, na própria conta corrente, na poupança, se a soma disso dá mais de 300 mil, te obriga a declarar. Se você tem faturamento oriundo de atividade rural acima de 142 mil no ano, te obriga a declarar. Se você tem um imóvel e vende esse imóvel e tem um ganho de capital, de lucro, você tem que declarar. Também tem a questão da isenção. Se você tem um imóvel e dentro de 180 dias você não compra nenhum, você compra outro imóvel, você não paga imposto. Mas por você ter feito essa transação, você também é obrigado a declarar. E tem a Uhum. questão de quem começou no Brasil até o ano passado, até 31 de 12 de 2021, se você era de outro país, passou a residir no Brasil, te obriga a declarar. E a questão da bolsa de valores. As pessoas às vezes querem entrar num pré-requisito que até R$ 1.000 não precisa entregar a declaração. Mas a própria Receita diz que qualquer investimento na bolsa obriga a pessoa a declarar. Então, todos são pré-requisitos. Se você se encaixa num desses requisitos, você tem que entregar a declaração. Então, não é só questão de renda, é vários fatores que obrigam a pessoa a declarar. Certo. Teve algumas mudanças, parece, né? Eu vi que saíram novas regras para o imposto de renda deste ano. Há algo assim que seja importante para as pessoas que já vinham fazendo nos últimos anos? O que que elas precisam levar em conta neste ano? Travou aqui para mim. Já voltamos com a Ingrid.
cair, então? Caiu. Bem na hora da pergunta. Você tá usando Wi-Fi ou internet do celular? Pode. É Wi-Fi, mas cai mesmo. Ficou melhor agora? Tá Sim. dando pra me ouvir? Eu tenho vezes que eu prefiro usar. Eu tô usando a Wi-Fi, eu tô Tá. usando a minha 3G. A 3G às vezes fica melhor do que o Wi-Fi, não sei por quê. O Wi-Fi às vezes dá umas instabilidades. Qualquer coisa eu mudo. Acho que vai cair mais não. Pronto. Voltou? Melhorou? Voltou. Sim, eu tinha te perguntado da questão das novas regras, se mudou alguma coisa assim para quem já vinha declarando nos últimos anos. Tem algumas regras eram novidades, né? Eu acho interessante pontuar algumas, né? Tem a questão da declaração pré-preenchida. Quando você vai entregar sua declaração, algumas coisas já vêm pré-preenchidas. Por conta de você trabalha em algum emprego, ele já manda esse informe já pré-preenchida, ou algum gasto de despesas de saúde, ou questão de imobiliária já vem pré-preenchida. Porém, só vai ter acesso à declaração pré-preenchida quem tem o cadastro ouro ou prata, que é um cadastro que você tem que ter lá no GovBR. Porque hoje a maioria das pessoas tem um cadastro no GovBR, porém é um cadastro bronze. Então, se você quiser elevar o nível de segurança, e eles só vão deixar você ter acesso à declaração pré-preenchida se você tiver esse cadastro do nível ouro ou prata. Então, a pessoa faz ou a questão do prata, a questão biométrica, né? A pessoa, não, biométrica não, quem tem CNH consegue ter o nível prata, e a questão do nível ouro é para quem tem a questão do título com biometria. Sim. Ou o banco consegue ter esse nível mais elevado. A questão do Pix eu não acho tão interessante, mas agora você consegue pagar o imposto por meio de Pix, ou receber a restituição por Pix. Mas não necessariamente você vai receber mais rápido que outras pessoas, porque tem uma escala de prioridade. Pessoas idosas, pessoas deficientes recebem primeiro. Mas é só porque geralmente as pessoas tinham que colocar o agência e o código do banco e errava, e às vezes não recebia a restituição. Então eles falam que por meio do Pix não vai ter erro. Então tem essa novidade, tem a questão do auxílio emergencial, que o ano passado as pessoas tinham que devolver o auxílio direito de receber, e esse ano não vão precisar devolver esse valor. Sim. E acho que as novidades, não mudou muito as regras continuam as mesmas, mas essa novidade do Pix, tem a questão também, se você tem um dependente, você tem que informar se esse dependente mora ou não com você, né? Porque às vezes o dependente não mora com você, mora em outra casa, você tem que informar que ela mora em outra casa. Tem a questão do alimentado. Quando você tem um filho, você é casado, mas paga pensão para esse filho. Então, você tem que informar se esse filho é seu ou esse filho é do seu dependente. Então, tem essas regras, não é algo muito diferente do que vinha sendo, mas só a questão é essas novidades mesmo, pontuais. E na questão do dependente, né? Eu já vi algumas notícias que estava dando muito problema, porque às vezes o pai colocava como dependente e a mãe colocava como dependente. Né? Isso acontece muitas vezes de casais que são separados. Como é que fica essa questão? É dependente para um? Pode ser dependente de dois? Como é que é? Não, é dependente de um, né? Porque a questão do dependente é o benefício que ele traz. Ninguém é obrigado a dizer que tem um dependente, porque cada dependente reduz o imposto a pagar, chega a 2.200 cada dependente, né? Porém, ela é dependente de pessoa só, né? Uma pessoa arca com as despesas e a outra paga essas despesas para esse dependente. Tem a questão do alimentado, tem uma diferença entre o alimentado e o dependente. O alimentado é a pessoa, aquela que você paga a pensão, né? Ele é alimentado seu. Mas ele é dependente da pessoa com a qual ele reside. Então, você tem um filho, você paga a pensão para ele, né? E o esposo recebe essa pensão. Ele é dependente do esposo na declaração, mas ele é seu alimentado na declaração. Aí tudo bem. Só que ele não pode ser dependente. Não tem como ser dependente dos dois, é dependente de um só. Se vão ficar dependendo dos dois, vai cair na malha.
porque só pode ter um dependente, o mesmo dependente, em uma declaração só. Interessante essa diferença. Eu não sabia disso também, não, do dependente e alimentado. Tem essa diferença. Bacana. O que é preciso separar para a declaração de imposto, né? Nós estamos vendo agora que tem um prazo para as empresas estarem mandando, mas quais são as documentações necessárias? As documentações necessárias geralmente são os informes de rendimento das próprias corretoras, bancos, o informe de rendimento da fonte pagadora, se você recebe um salário, se é CLT, questão RG, CPF, título, se você tem despesas com educação, você tem que pegar esses documentos, despesas com saúde, pegar esses documentos, se paga aluguel ou recebe aluguel, também pegar essa documentação, geralmente essas documentações também de imóveis, se tem imóveis ou tem automóvel, pegar essa documentação para poder dar para o profissional, para ele poder estar fazendo a declaração, mas geralmente se não foge disso. Como agora, acho que alguma instituição já está fornecendo já alguns informes, é possível obter, porque geralmente você tem que esperar elas entregar, mas geralmente pode ser que elas esqueçam, né? Geralmente instituições bancárias, elas, como às vezes você muda de residência, às vezes eles mandam esses informes para sua residência e você não recebe. Então, cabe ao próprio contribuinte ir atrás, ligar para a instituição, mandar um e-mail para pegar esses informes para poder dar para o profissional. Bacana. E em relação, né, a essa questão dos informes, então, até o dia 28, se a empresa não entregou os informes, a gente tem que correr atrás? Ou ela é penalizada, alguma coisa? Não, você tem que correr atrás. Porque durante a pandemia, muitos informes não estavam sendo entregues, né? E cabia mesmo o contribuinte ligar para a instituição, pedir, porque é fácil, né? A instituição bancária, hoje você tem o Internet Bank, ou a corretora, você entra lá rapidinho, tem o campo só do informe de rendimentos. Você baixa, porque hoje geralmente trabalha mais com papel, trabalha mais com PDF. Então, se até dia 28 não te mandarem, cabe a você ir atrás. Bacana. Você comentou da questão dos bancos também, né? No próprio aplicativo do banco, a gente consegue ver o rendimento já mais ou menos discriminado do que devo apresentar no imposto de renda. Isso também, esse documento que a gente consegue nas contas bancárias é importante para a declaração? É fundamental, né? É por e-mail dele que você vai colocar os dados lá na declaração, né? Falhou o áudio. A questão do... Tá me ouvindo agora? Tava falhando, ele tá dando uma robotizada. Tá melhor? Melhorou. Tá melhor agora? Uhum. Melhorou? A questão do informe é importante porque é por meio desse informe que o profissional consegue saber seus rendimentos. E é esses dados que a própria instituição entregou para a Receita. Por isso que quando você vai entregar a declaração, hoje você pode fazer a declaração pelo tablet, você consegue fazer a declaração pelo computador, mas eu recomendo fazer pelo computador. Por quê? Porque você está lidando com dados. E a Receita trabalha com cruzamento de dados. Se você erra 1 centavo, você cai na malha, e é por conta de erro de digitação. Então, tem que ficar muito atento aos valores que você vai informar para a declaração, para não cair na malha fina por conta de besteira, né? Por causa de um dado errado que você entrega. Mas esses informes é importante para o profissional poder fazer a declaração. Sem isso, ele não consegue. Certo. Você mencionou também da questão da saúde, né? Dos gastos com a saúde. Então, o que entra nisso? São consultas, né? O que as pessoas podem estar declarando em relação à saúde? Porque tem muita dúvida das pessoas, os medicamentos que eu compro, teste de Covid, né? O que está valendo para o imposto de renda? É muito interessante você tocar no ponto de teste de Covid, né? Durante esses 2 anos, as pessoas fizeram muito teste, mas sim tem como deduzir do imposto de renda o teste de Covid, desde que esse teste tenha sido feito em laboratório. Teste de Covid em farmácia não vale. Cirurgia plástica entra como dedução do imposto de renda. Gastos com saúde entra como dedução do imposto de renda. O benefício do gasto de saúde é que ele não tem limite. Porém, todas as pessoas com muito gasto de saúde caem na malha fina. E sempre ela vai cair na malha fina. Por quê? Porque a Receita desconfia de pessoas que colocam muitos dados de saúde. Né? Eu estava até conversando com uma profissional,
o senhor, ele fez uma declaração de imposto de renda. Não sei se você sabe, a Receita tem 5 anos para te fiscalizar. Se você entregar a declaração hoje, soma 5 anos, ela pode fiscalizar essa declaração que você entregou hoje. E esse senhor, ele foi lá e colocou várias deduções de saúde, mas aleatórios para reduzir o imposto a pagar. E depois ele entrou lá. Por isso que você tem que ficar acompanhando anualmente ou sempre lá no ECA, que é um programa da Receita Federal, ver como que está a sua declaração. Não é porque você não caiu na malha hoje que você não vai cair na malha amanhã. Uhum. E ele entrou lá e ele viu que ele tinha caído na fina por uma declaração de quase 3 anos atrás. Aí ele foi no escritório dessa profissional e ela descobriu por conta de despesas de saúde. E ela perguntou, você tem como me provar? Porque você não pode ir na Receita com canhotinho de pagamento de cartão de crédito. Você tem que ter um recibo, você tem que ter uma nota fiscal. E com o CPF desse profissional. E ele falou que não tinha, porque ele tinha inventado, né? E por conta disso ele vai pagar uma multa. Então, a questão da saúde, as pessoas que têm gasto de saúde têm que ficar cientes que ela vai cair na malha sempre. Mas não é porque você caiu na malha fina que você vai pagar uma multa. Não, se você tiver como provar, eles tiram na malha fina. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos profissionais que eles não informam que receberam um pagamento seu, por exemplo. Você vai lá no consultório dele, faz uma consulta, só que ele não informa que recebeu esse valor seu. Uhum. E por você informar e ele não quem vai cair na malha é você. Mas se você tiver como provar, quem vai se prejudicar é o profissional. Por isso que, geralmente, quando você vai fazer uma consulta, você tem que falar para o profissional, eu quero a minha nota, eu quero meu recibo, porque eu vou entregar na declaração, né? Aí, às vezes, ele vai querer se esquivar, mas aí acaba de você, se você vai querer prejudicar, porque, consequentemente, se você informar, você vai acabar prejudicando o profissional, porque, geralmente, eles não entregam a documentação, mas aí cabe da pessoa mesmo, se ela quer informar, se ela não quer informar. Mas tem que ficar muito atento à dedução de saúde, porque eles caem muito na malha por conta disso. Interessante. Então, lembra, gente, de procurar sempre a nota fiscal. Consulta de dentista, às vezes a gente vai e esquece, paga e esquece, né? Exames, às vezes, que a gente tem que fazer. Então, a nota fiscal é fundamental para comprovar que você teve aquele gasto, né? E vamos ver para a próxima, né? Eu acabei de eu ia te fazer essa pergunta, né? O que pode levar a pessoa a cair na malha fina. Então, essas questões aí da saúde, né, que as pessoas declaram e não tem como comprovar, pode ser um risco. E com relação também, às vezes, as pessoas que têm um aluguel e esquecem de deduzir, o que mais pode levar as pessoas a caírem na malha fina? Erro de dados, que nem eu falei, erro de digitação, às vezes nem é por mal, você acaba digitando um número errado, e como é um computador que cruza dados, ele vai cair na malha fina, né? Aí você vai lá e tenta arrumar. Questão de quem investe na Bolsa de Valores, isso está ficando muito evidente, que as pessoas estão caindo na malha fina por conta desse tipo de investimento. Então, a pessoa às vezes não declara e é batata que ela vai cair na malha fina. A questão do aluguel que você falou, né? Também tem essa questão, o locatário, o locador, também tem que ter um acordo. Às vezes o locador não informa isso para a Receita, aí o locatário vai informar, vai cair na malha. Então depende muito da relação que você tem com a outra pessoa, né? Com o profissional. Você tem que ver se ela vai entregar também. Porque às vezes você acaba prejudicando outra pessoa. Porque tem coisas que não vai deduzir seu imposto, mas você tem que entregar a declaração desse serviço. Então a questão da saúde é muito que vai cair na malha, bolsa é muito que vai cair na malha, de digitação cai na malha. Então, tem vários fatores que levam a cair na malha, mas questão de ver se a pessoa que você está informando vai entregar. A questão da pensão alimentícia também, as pessoas não sabem que quem recebe, tem uma dedução, até 1.900 a pessoa não paga imposto, mas se a pessoa recebe mais de 1.900 de pensão alimentícia, ela tem que pagar imposto. Mas é quem recebe, não é quem dá a pensão, é quem recebe essa pessoa, ela tem que recolher o carnê-leão. Isso também pode cair na malha fina. Teve um rapaz que ele pagava pensão, só que a ex-mulher dele não declarava essa pensão e também não pagava carnê-leão. E quem caiu na malha foi ele. Por conta disso, então as pessoas não sabem que também, em questão de pensão alimentícia, tem que pagar imposto. Interessante. E quando que a gente sabe que a gente vai ter que pagar ou receber?
né? Como é que é essa questão? Ah, esse ano eu vou declarar isso, isso, isso. Ah, eu vou ter talvez direito a receber. Ou a gente só consegue saber isso mesmo depois de tudo declarado? Tem como já ir prever assim ou não? Já assim, quando você vai preencher no próprio programa da declaração, tem dois tipos de declaração, tem a completa e a simplificada. A simplificada, qualquer tipo, como eu falei, um filho que entra na declaração, ele reduz o imposto, despesas com saúde, despesas com educação, reduzem até, chega a 16% de dedução do IR a pagar. Porém, isso aí é para declaração completa. Então, vale para a pessoa que tem muito gasto. Se você tem pouco gasto, geralmente as pessoas preferem a simplificada. A simplificada já tem um percentual já de dedução, já, e qualquer coisa, se você colocar, lógico, você tem que colocar as despesas médicas, colocar o dependente, mas eles não vão entrar no cálculo, eles não vão ser abatidos, porque a simplificada já dá um percentual de desconto ali. Uhum. Então, ali mesmo, na escolha simplificada e completa, você vai ver se você tem IR a pagar, que é imposto a pagar ou a restituir. Então, ali na mesma declaração que você consegue saber se vai ter que pagar imposto ou vai receber o imposto de volta. Interessante. Você também falou que você trabalha muito com a questão de investimentos, né? Sobre quem tem direito à restituição, né? Ah, eu vou receber esse dinheiro. O que que você indica para essas pessoas que têm o imposto a receber, né, da Receita? Eu indico que é investir esse dinheiro, né? Porque a gente consegue ver que há um grande aumento da inflação, né? O dinheiro da população está sendo corroída pela inflação. Hoje, o quanto que você comprava o ano passado, o ano retrasado, você não consegue comprar com o mesmo valor. Então, investir, não precisa ser um investimento. Eu não é que sou contra, mas a poupança para mim não é vantagem. Todo mundo sabe que a poupança é um tipo de investimento que não tem uma rentabilidade boa. Então, para mim, se você não tem familiaridade com o investimento, abre uma conta num banco digital, exemplo, Internet Bank ou o Mercado Pago, são instituições que você deixa o dinheiro lá e ela rende automaticamente, né? Tem um investimento no Internet Bank que a partir de R$ 1 você já consegue investir e, às vezes, é uma forma de seu dinheiro não ir diminuindo seu poder de compra. Então, pega essa restituição, ao invés de gastar, investe esse valor, né? Porque é importante, hoje em dia as pessoas têm que pensar no futuro. Todo mundo viu que durante essa pandemia muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas não tinham reserva de emergência e ficaram endividadas e desesperadas. Mas isso é uma questão que a população brasileira tem que ter em mente, a questão da educação financeira, a importância de guardar dinheiro. Tem muito aquela mentalidade de, eu vou morrer amanhã. Todo mundo vai morrer, mas a gente tem que ter ciência que a gente tem que viver o hoje e pensar no amanhã. Então, pega, nem que seja 10, 20% do seu salário, né? As pessoas gastam para depois investir. Não, você investe primeiro para depois gastar. Então, pega esse percentual, investe, porque você tem sossego. Se você perder o emprego hoje, amanhã, você não vai ficar desesperado sem saber o que vai fazer, porque você já tem onde se segurar. Né? E todo então, investimento, mim, pegou... sim, já investe. E esse investimento, se eu fizer esse investimento, eu tenho que declarar no imposto de renda do ano que vem. Tem aquelas regras que eu falei de obrigatoriedade, né? A única que te obriga a declarar, independente do valor, é a Bolsa de Valores, né? Agora, alguns sim. investimentos em renda fixa, Tesouro Direto, CDB, esses investimentos, só se eles se encaixar em alguns pré-requisitos, mas fora disso, não necessariamente porque você investe neles que te obriga a declarar. Interessante. Foi uma das perguntas que eu tinha recebido por aqui, e é a questão, né, de como incluir gastos de dependentes. Eu acho que a gente também conseguiu explicar. Como é que fica a questão, então, da escola? A escola, eu tenho duas filhas, eu tenho que declarar quanto que eu pago da escola, eu tenho que ir até a escola, conseguir essa declaração. Como é que eu consigo fazer isso? Você pega pela própria instituição essa documentação, né, informando os valores, porque tem a questão das deduções, quem tem filho em escola particular, ensino médio, ensino técnico, universidade, até creche entra como dedução do imposto de renda. Aí você coloca esses gastos para deduzir seu imposto de renda, né? Até 21 anos, o filho entra como se
até 21 anos, independente se estiver na universidade. Depois dos 21 até 24, se estiver na faculdade. Se não estiver na faculdade, ele sai do imposto de renda. Enquanto estiver na faculdade, tem que declarar, né? E depois de 21 anos, então, não... Não, até 21 anos, ele é seu dependente, independentemente se estiver na universidade. Se é passado 21 anos ele não estiver na universidade, ele não pode ser seu dependente. Até 24 anos, se estiver na universidade, dependente. Só que tem a questão também que você tem que ver se o seu filho não trabalha. Se o filho começar a trabalhar, pode se gerar mais um gasto para você e seu imposto fica mais caro. Porque se o filho trabalha, a renda sua vai juntar com a renda dele e vai ter que colocar na declaração. E às vezes é mais fácil você tirar ele da declaração do que você vai colocar, aí você vai ter que pagar mais imposto. Ah, interessante. E, Ingrid, tem uma questão também sobre o auxílio creche. Muitas pessoas recebem o auxílio creche, né? E ele tem que ser descontado na mensalidade da escola ou da creche. Como é que isso é declarado? Como é que as pessoas podem estar declarando isso? Porque eu já vi muitas dúvidas de muitas mães também em relação a esse assunto. Qualquer tipo de auxílio, você pede para a própria instituição essa documentação, lá vem informando todos os campos que tem que entregar. Como ele é um auxílio, talvez ele não seja tributado, mas você consegue declarar normalmente. Você não vai pagar imposto porque está declarando um auxílio que você recebeu da instituição, não. É igual quando você tem um plano de saúde. Você tem um plano de saúde, mas quem paga para você é a sua empresa, né? Então, você declara esse plano de saúde, mas é normal, não tem nenhuma coisa diferente do que um plano de saúde que a empresa paga. A questão aí do auxílio é a mesma coisa. É igual ao auxílio emergencial, né? Que as pessoas receberam o ano passado. Você entrava no próprio Ministério da Cidadania, pegava esse informe e declarava. A mesma coisa é a questão do auxílio. Você pega esse informe com a instituição e declara normal. Interessante. A coparticipação dos planos de saúde também entra nessa declaração? Que você paga? Sim. Sim, a questão, se ela não você foi fazer a consulta médica, você não teve a restituição desse valor, você tem que informar para a declaração, para o imposto de renda. Tem a parte que você paga e a instituição paga, ou totalmente a instituição paga para você. Isso. Então, você consegue deduzir isso. Você consegue deduzir esse valor se você tirou do seu bolso. Agora, se você foi restituído, você não vai ter restituição nenhuma desse valor, porque não foi do seu bolso que foi retirado esse valor. Então, é a mesma coisa do auxílio que você falou. Ah, interessante. E, Ingrid, para as pessoas, então, que vão fazer a sua primeira declaração este ano, né? Existem muitos profissionais, você é uma dessas profissionais que fazem também declaração para as pessoas ou não? Faço. Tanto para investidor como pessoa física no geral, né? Ah, legal. Qual é o momento ideal de falar assim, nossa, eu preciso procurar um profissional para fazer, né? Se eu ganho muito, tem um perfil assim que mais te procura, né? Como é que a pessoa pode estar buscando mesmo essa facilidade para não esquecer? Porque tem gente que tem essa dificuldade com o próprio aplicativo. A gente sabe que a Receita veio aprimorando a cada ano, né? Deixando mais fácil, mas ainda tem pessoas que têm muita dificuldade, né? Quando que é necessário, então, procurar um profissional para fazer esse imposto? A gente tem que ver que hoje a gente está num período de um mundo que o tempo é muito precioso, né? Às vezes a gente não tem tempo para desprender para fazer outra. A gente quer fazer tudo e às vezes não consegue fazer nada. Então, o que eu falo? Se você não tem tempo, não tem paciência, e você tem que priorizar, porque que eu falei com uma pessoa esses dias, às vezes você gasta um tempo para aprender uma coisa que você não vai ter ganho com aquilo, né? Às vezes você é um profissional, você ganha por hora, e às vezes você poderia estar desprendendo esse tempo para se aprimorar na sua área, para poder captar clientes, para poder aumentar sua renda, você está desprendendo esse tempo por conta de um valor que você poderia delegar para um profissional que já sabe e pode facilitar o serviço para você. Então, se você não tem tempo, não tem paciência e tem medo de cair na malha, porque as pessoas têm que entender que a Receita Federal, ela não brinca em serviço, né? A questão, até falando dessas questões de quem investe em bolsa, né?
tem muitas pessoas que estão entrando para brincar, né, de bolsa, e não sabe as consequências que isso vai ter, né? Teve uma pessoa que comprava ações, né? Ela comprava e vendia e não declarou, né? E do nada, assim, do nada não, mas chegou um imposto para ela pagar de 1 milhão, né? Por quê? Porque é 1 milhão. Por Cara, quê? Porque a Receita pensa que você está ganhando, você está vendendo, está comprando, está vendendo. Na concepção da Receita, você está ganhando dinheiro. E por que você sim. não está declarando esse dinheiro? E como você vai provar isso? Né? Você vai ter que correr atrás de toda a documentação. A gente tem que saber que as instituições têm até 5 anos para guardar a documentação. Depois de 5 anos, você não consegue pegar essa documentação depois. E como que fica? Teve até um caso de uma moça que o vô dela também entrou nesse negócio de investimentos e não declarou, e chegou um imposto para ele pagar, e ele começou a entrar em desespero e querer vender a casa para pagar o imposto. Nossa. Então, a gente tem que ver que a Receita, ela não brinca em serviço. Então, a gente tem que ter muita cautela, não querer omitir, porque não tem como omitir nada hoje em dia, tudo está exposto, ela sabe o que a CPF gente mostra faz. tudo, né? Então, eu vou falar para você da questão do CPF, né? O que acontece quando você tem a questão de cair na malha e qual a consequência? A primeira consequência é você ter seu CPF bloqueado. Aí a pessoa vai falar, mas e daí meu CPF bloqueado? Sem o CPF você não faz nada, né? Nada. O que você não consegue? Você não consegue fazer transações bancárias, você não consegue entrar no concurso público, você não consegue entrar numa universidade, você não consegue até tirar remédio controlado na farmácia por conta do vínculo do seu CPF. Então, a gente até viajar, que hoje muitas pessoas estão querendo viajar, você não consegue emitir passaporte. Então, tem várias consequências. Teve um rapaz que também ele ia casar, acho que ele casou e ia viajar para a lua de mel. E quando ele foi viajar para a lua de mel, ele não conseguiu emitir passaporte porque ele tinha caído na malha por conta de investimentos. Então, ele perdeu a Nossa, lua de mel, perdeu o dinheiro, tudo. tá Então, vendo? eu acho que a gente não pode, mas eu vou pagar um profissional. É melhor você pagar um profissional hoje que você tem uma dor de cabeça no dia de amanhã. E às vezes pagar um imposto que você nem deve, né? Às vezes você nem deve aquele imposto, mas por você não conseguir provar, você acaba pagando e você acaba perdendo dinheiro à toa. Então, para mim, a gente tem que delegar, a gente não tem como abraçar o mundo com as duas mãos, com as duas pernas. Então, a gente delega para um profissional que consiga resolver essa parte que as pessoas acham burocrática, realmente é burocrática, mas é anual, não tem como correr, todo ano vai ter que entregar. Então, para mim é nesse sentido, não tem paciência, não tem tempo, delega. Bacana. Bom, parabéns pelo seu trabalho, Ingrid. Quem quiser conhecer mais o perfil dela, no perfil ela dá várias dicas, né, sobre o imposto de renda. É Ingrid Leão IR, né? Eu vou tentar digitar aqui para as pessoas acompanharem. Ingrid Leão IR. Para a gente fechar, Ingrid, por que o símbolo do leão? Existe alguma explicação do leão no A imposto? própria receita, né? A receita é o leão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver como era as propagandas da Receita antes, assim, na década de 40, década de 50, era bem cômico, porque eles colocavam o leão real, né, de verdade, nas propagandas para falar de declaração de imposto de renda, né? Então tem tudo a ver, leão e a questão do imposto de renda, então eu sempre coloco esse símbolo para remeter ao leão. Que legal, que legal. Então fica o convite para vocês acompanharem, conhecer o trabalho da Ingrid, né? Ela deixou bem claro que, se possível, se você tem dúvida, se você não tem tempo de fazer a sua declaração, de procurar um profissional. E ela é uma profissional, com certeza, adaptada e preparada para te ajudar, né, nesse momento. Eu não perguntei de onde que você é, Ingrid. Você é daqui de onde? Sou de São Paulo, De São capital. Paulo. Aí, bacana. Eu sou de Brasília, a distância, mas tá valendo, muito legal. Dá para fazer hoje em dia tudo online, Tem né? mais, todo mundo se interliga, não tem mais distância mais geográfica, né? A internet conseguiu ligar todo mundo de qualquer lugar, né? É verdade, é verdade. E também quem tiver dúvidas de investimentos pode te procurar também para conversar sobre esses assuntos. Então, um enfoque, primeiro, como está nessa semana de declarações de imposto de renda, eu estou focando mais no imposto,
mas o meu enfoque principal é vincular investimentos com imposto, né? Eu quero capacitar as pessoas para elas conseguirem investir e, ao mesmo tempo, ter autonomia para entregar sua declaração. Então, eu vinculo o ensino do investimento, ensinar a pessoa a investir e ensinar a pessoa como declarar esse investimento. Então, eu interligo as duas coisas, investimento e declaração de imposto de renda. Legal. E para fechar, então, qual é o prazo? Né? A gente conversou do imposto de renda, o que precisa declarar. Esse ano eu vi algumas notícias que o prazo vai ser mais reduzido também, né? Você saberia dizer a partir de quando e até quando? É dia 7 de março a 29 de abril, né? Começou uma semana mais tarde, por conta que eles falaram que teve deixar o programa mais robusto, mais interessante, mais dinâmico. Então, vai começar dia 7 de março e 29 de abril. E quem entregar antes, recebe a restituição antes. Então, é importante já ir correndo atrás do profissional e pegando a documentação para receber. Se tiver alguma coisa a receber, receber o quanto antes, né? Nos primeiros lotes. A partir de quando, geralmente, eles pagam? Junho? Não. O primeiro lote? Sim, a partir do primeiro lote, sim. Aí Bacana. vai até o último lote, mas geralmente o primeiro lote é idosos e pessoas deficientes. Aí, a partir do segundo lote, sim, as pessoas que não têm deficiência, não é idoso, começam a receber normal. Mas sempre quem entrega primeiro, recebe primeiro. Bacana. Ingrid, obrigada. Deixa aqui o espaço para você se despedir, falar o final do seu trabalho. Eu queria agradecer pelo convite, eu não te conhecia, conheci através da Pri. Foi um prazer estar aqui, falar de algo que para as pessoas é burocrático, é chato, mas é importante, né? Todo ano, cada vez mais a própria Receita vai se aperfeiçoar, então não tem como fugir. Queria agradecer, que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida das pessoas que estão nessa live e que posteriormente venha ver essa live. E qualquer coisa, é só ir chamar lá no meu inbox, lá no Instagram, que eu estou à disposição para ajudar. Valeu, muito obrigada, Ingrid. E gratidão também à Priscila, né, que indicou você. Eu estava atrás de uma profissional que soube explicar facinho para todo mundo entender. Esse vídeo vai estar disponível no meu perfil e eu também vou disponibilizar no meu canal do YouTube, Jornalista Positiva, para mais pessoas estarem assistindo e tirando também as dúvidas ao longo desse período. Vamos fazer a nossa foto aqui, vai colocar o print. Espera aí. Uhum. Vamos aí. Ai, meu Deus. Botão aqui que eu não consigo. Foi? Espera aí. É o dedo fica na frente. Ah! Aí. Foi. Obrigada, Ingrid. Um bom final de semana. Deus abençoe você e sua família, viu? Fica com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.